Eu quero também falar para vocês que não é só na Previdência que está acontecendo esse processo de privatização. No setor de educação, isso também é muito claro. No setor de educação, o governo apostou todas as suas fichas no FIES e no ProUni. O que é o FIES e o ProUni? O FIES é um empréstimo concedido aos estudantes que não acessam uma escola pública, uma universidade pública, mas que podem frequentar uma faculdade privada, contraindo um crédito a uma taxa de juros que varia, no governo Dilma era um pouco mais de 3%, o governo Temer aumentou para mais de 6%. Certo? O sujeito não sabe se vai ter emprego, mas já entra endividado no mercado de trabalho. A outra coisa é o ProUni. O ProUni cria o sistema de bolsas para os estudantes pagas pelo governo dentro das faculdades privadas. A gente sabe, na UFRJ, e isso foi um estudo que foi feito lá, eu costumo repetir em todos os seminários, que se o governo federal alocasse esses recursos dentro da estrutura da UFRJ, ele criaria 3 vagas para cada uma que ele cria numa faculdade privada. Mas, obviamente, que a opção era estimular o investimento privado. A opção era reduzir a capacidade ociosa dessas faculdades privadas, não era criar vagas públicas, certo? Isso sem falar na terceirização que vai acontecendo ali nas universidades, com a transformação de hospitais universitários em instituições de direito privado e com a substituição de profissionais concursados, servidores públicos, por trabalhadores agora contratados pelo setor privado. Esse processo de terceirização avança e a gente sabe, por exemplo, de um dado da nossa pesquisadora do setor de saúde lá da UFRJ, que 70% dos leitos dos hospitais universitários estão contratados com planos de saúde privados. Então, o processo de privatização foi avassalador, mas isso era um pecado falar disso, né? Era um pecado falar que um governo de centro-esquerda estava privatizando o setor de saúde, o setor de educação, né? O setor de infraestrutura, inclusive a Previdência, certo? Em 2012, a presidente Dilma regulamentou o FUNPRESP. O FUNPRESP estava lá dormindo. Estava lá, era um projeto, os 2 governos Lula, que veio do governo Fernando Henrique Cardoso, nos 2 governos Lula não se mexeu no FUNPRESP. Em 2012, a presidente Dilma resolveu regulamentar o FUNPRESP, que foi o maior presente aguardado pelo sistema financeiro. Você entregar o mercado dos servidores públicos federais, que são estáveis e com renda muito acima da média, era uma cobiça do sistema de previdência privado, dos bancos, muito antiga. Eles já tinham esgotado o mercado, eles não sabiam mais para onde avançar. Eles queriam avançar no setor público? Pois bem, em 2012 eles conseguiram, porque foi regulamentado o FUNPRESP, né? Depois eu vou falar mais particularmente do FUNPRESP, espero que eu tenha um pouco de tempo para falar sobre isso, porque realmente é uma pedra no sapato dos servidores públicos. Mas eu queria dizer também que no ano de 2014, no dia 31 de dezembro, logo após a eleição da presidente Dilma, ela fez uma enorme reforma da Previdência. Isso já foi discutido pelos sindicatos, pelas centrais dos trabalhadores. Ela modificou a aposentadoria por tempo de contribuição, criou o fator 85-95 progressivo até 90-100, né? Modificou as pensões, reduzindo o valor das pensões e fazendo exigências para se assumir as pensões, né? Para se acessar as pensões, mudou o seguro-desemprego, o auxílio-doença, né? Enfim, uma série de reformas foram feitas logo após as eleições. A quem interessa essa reforma? Tem 2 atores fundamentais para explicar por que essas reformas vão em frente, né? Primeiro são os bancos. Obviamente, os bancos têm seus fundos de previdência e gostariam muito de aumentar as suas carteiras. E cada vez que o governo faz uma reforma dificultando o acesso aos benefícios, precarizando o valor desses benefícios, como eu disse antes, ele está empurrando todas as pessoas para comprarem, para adquirirem um plano de previdência complementar. Os bancos agradecem muito, o governo não precisa nem fazer a reforma, ele só precisa anunciar. Olha, eu tenho os recortes de jornais. Cada vez que o governo anuncia
que ele vai fazer uma reforma da Previdência, os bancos não têm pudor. Eles publicam o crescimento da carteira deles na área de Previdência. O governo só precisa anunciar. É igual o governo americano, ele só precisa ameaçar que vai subir a taxa de juros. Para a taxa de juros no mundo subir, ele não precisa subir a taxa de juros. Ele precisa só justificar a subida da taxa de juros nos demais países, né? Então, o governo presta esse bom serviço, 10 minutos. O que acontece com o outro ator, né? Esses são os bancos proprietários do Fundo de Previdência Complementar, privados. O outro ator são os proprietários de títulos públicos. Os proprietários de títulos públicos, eles têm um imenso interesse na contenção dos gastos públicos, porque não basta fazer para eles uma taxa de juros que seja a mais alta do mundo, tanto em termos reais quanto em termos nominais. Não basta fazer a mais elevada taxa de juros do mundo, você precisa tornar essa taxa de juros crível. Você tem que dizer que você pode pagar essa taxa de juros, né? Que não é um blefe, porque qualquer país podia subir a taxa de juros e atrair os investimentos dos bancos para lá. Mas, para tornar a taxa de juros crível, o governo precisa ofertar superávit primário.